Oiê, você já teve dúvida a respeito do uso do mim ou do eu? Já ficou com medo de errar e alguém dizer mim não faz nada, mim não conjuga verbo, mas nunca entendeu muito bem essa história? Então me acompanha nesse vídeo, você vai entender exatamente quando e por que usar o mim ou eu. Vamos lá? Bom, então a gente vai começar agora essa história e essa explicação para você entender quando se usa o mim, quando se usa o eu. Bom, vamos começar do começo. Mim e eu são pronomes pessoais e pronomes chamados de pessoais do caso reto e pessoais oblíquos. Acho que você já deve estar pensando, vai ser difícil essa aula. Não vai. Vamos pensar. Esse aqui, ó, é o tal do pronome pessoal do caso reto, tá? O que ele faz na vida dele? Esse é um pronome que nós usamos para conjugar verbos, tá? Conjugar verbos. É assim que ele funciona. Beleza? Esse aqui também é um pronome pessoal, só que ele é chamado de pronome pessoal oblíquo. E o que ele faz? Esse aqui ele vai completar as sentenças. Então ele vai completar verbos, vai completar preposições, tá? Então é outra vida, é outro momento da nossa história, tá bom? Bom, quando a gente olha para essa estrutura, né, a gente começa a pensar assim, os dois primeiros exemplos que aqui eu apresento, eles não deveriam gerar dúvidas, porque a gente realmente usa com certa tranquilidade. Então você provavelmente já sabe que a primeira frase será assim, arrume a cama para mim. E você provavelmente não faz diferente disso, sabe que é assim que faz, mas talvez não saiba o motivo. Eu te explico. O motivo aqui é porque ele completa a preposição para. Percebe? E não existe logo após um verbo para que ele pudesse gerar aderência e virar sujeito. Então ele está ali, ó, encerrando esse período. Combinado? Bom, no segundo caso, eu já vou direto comentar com você o seguinte. Se você está com dúvida, imagino que aqui a sua dúvida não é tão grande. Porque, ó, arrume a cama para eu dormir. No caso do eu dormir, você já sabe que essa explicação vai acontecer uma vez que, se você perguntar quem vai dormir, a resposta será eu. E aí você consegue perceber que esse verbo, ele traz a palavra eu como elemento que o conjuga. E por isso, a gente diz que o eu será o sujeito desse verbo. E, portanto, se eu quiser pegar esse verbo e deslocá-lo aqui, ó, deixa eu fazer um teste para você ver, ó. Se eu quisesse deslocá-lo para esse espaço na frase, você vai perceber que ficaria muito esquisita essa frase. Porque ela ficaria assim, ó. Dormir, arrume a cama para eu. É como se nós tivéssemos separado dois termos que se completam. Porque o pronome conjuga o verbo e, portanto, soltar um do outro geraria uma sensação de estranhamento. Por isso a gente não faz. No terceiro caso, imagino eu que você deve estar pensando, esse é aquele caso que eu tenho dúvida. Deve ser por isso que você veio parar nesse vídeo. Veja só, se você olhar, a sequência de palavras dessa pequena estrutura, ela apresenta entre, tá? Que é uma preposição, um e, que é um conectivo, e um nome próprio, que é um substantivo. Não existe nessa sequência nenhum verbo. Portanto, como eu vou usar um pronome que conjuga verbos numa estrutura que não tem verbos? Percebe que essa condição para que o eu seja utilizado, ela não está posta? Não tem verbo, não se usa o pronome pessoal do caso reto. Mas vai ficar bem estranho, né, Cláudia? Vai, eu vou colocar aqui e você vai perceber que vai ficar assim, bastante estranho. Ó, entre mim e José. Cláudia, só eu tenho essa dificuldade? Não, eu sou professora há muito tempo. E todas as vezes que eu dou esse pedaço de aula, as pessoas sempre ficam um pouco inquietas, com a sensação de que alguma coisa não está tão bem. Mas essa é a regra, tá bom? Por isso que a gente diz, o que se vê nesse vídeo são as regras da norma padrão. O que a gente normalmente escuta na fala das pessoas, nós
classificamos como oralidade. E na oralidade, os desvios acontecem de forma constante. Tá? Na norma padrão, os desvios são evitados. Tá certo? Bom, agora eu acho que o último caso é o caso mais surpreendente. Então preste atenção. É necessário para... Cláudia, aqui ó, é eu ler. Sabia que não é? Não é. Olha só como é que vai funcionar. Se você olhar para essa sentença, eu vou usar aqui a mesma estratégia que eu usei no segundo caso. Eu vou pegar essa estrutura da frase e vou deslocar essa estrutura para esse pedaço da frase. Lógico, não vai dar para escrever aqui, mas eu quero que você escute. Eu vou pegar essa parte e colocar lá na frente. Ó, ler esse livro é necessário para... Não ficou ruim, percebeu? Ler esse livro é necessário para mim. Meu Deus do céu, Cláudia, você tem certeza? Tenho certeza. Então deixa eu te contar uma coisa. Nós, na língua portuguesa, às vezes percebemos que as palavras elas se encontram, elas ficam paralelas, mas elas não se relacionam. No exemplo 4, é isso que aconteceu. É esse caso. O mim está ao lado do verbo ler, mas ele não conjuga o verbo ler. Eles apenas se encontraram nessa posição. Se eu quero entender se eles se conjugam, se eles se relacionam, se um conjuga o outro, o que é que eu faço? Eu solto um do outro, distancio. Se esse deslocar permite que a frase continue adequada, significa que esse termo não conjuga esse verbo. Eles não se relacionam e por isso deve-se usar o mim. Eu vou fazer um teste aqui para você ver se você entendeu. Se você entendeu, você coloca lá um joinha nesse vídeo para a gente saber que você curtiu, tá bom? Ó, o teste é assim. É fundamental para mim dormir depois do almoço. Vamos pensar junto? Dormir depois do almoço. Fundamental para mim. Posso fazer mais um? É indispensável para mim organizar minhas coisas. Vamos tentar? Organizar minhas coisas é indispensável para mim. Combinado? Eu sei que pode ser um pouco surpreendente, mas essa é a regra e eu acho que a partir de agora as coisas ficam um pouco mais claras. Essa é a intenção desse vídeo. Combinado? A gente segue junto.